Bom dia, pessoal, tudo bem? Como é que vai? Meu nome é Tarek Souza e continuo aqui nesse projeto de leitura da Bíblia Sagrada. Nosso foco hoje é a leitura do capítulo 7 de O Segundo Livro dos Macabeus. Vamos lá? Mãe e filhos morrem pela sua religião. Aconteceu em outra ocasião que 7 irmãos e a mãe deles foram presos. O rei Antíoco ordenou que fossem surrados com chicotes e cordas para forçá-los a comer carne de porco, o que é proibido pela lei. Um dos filhos, falando em nome de todos, disse ao rei: O que é que o senhor espera arrancar de nós por meio desta tortura? Pois nós estamos resolvidos a morrer ao invés de abandonar a religião dos nossos antepassados. O rei ficou furioso e mandou que pusessem no fogo frigideiras e caldeirões enormes. Logo ficaram quentes o mais que era possível. O rei mandou que cortassem a língua do irmão que tinha falado em nome da família, que arrancassem o seu couro cabeludo e que cortassem as suas mãos e os seus pés. E os seus irmãos e a sua mãe estavam vendo tudo aquilo. Quando acabaram de torturá-lo, o rei ordenou que o levassem, ainda vivo, e o fritassem na frigideira. Enquanto o cheiro de carne frita se espalhava, os irmãos e a mãe ficaram se animando uns aos outros para que morressem corajosamente. Eles disseram: O Senhor Deus está nos vendo e ele realmente tem compaixão de nós. Foi isso que Moisés disse na canção em que ele acusou seu povo de ter abandonado a Deus. Moisés disse: E Deus terá compaixão dos seus servos. E assim morreu o primeiro irmão. Em seguida, os soldados pegaram o segundo e começaram a torturá-lo. Depois de arrancar o seu couro cabeludo, perguntaram: Você quer comer a carne de porco ou quer ser cortado em pedaços? Eu não comerei carne de porco, respondeu ele em hebraico, a sua língua. Então, este, por sua vez, foi torturado da mesma forma. E quando estava quase morrendo, ele disse ao rei: Seu monstro, o Senhor pode nos matar, mas o Rei do Universo nos ressuscitará e nos dará a vida eterna, pois estamos morrendo, porque somos fiéis às suas leis. Em seguida, chegou a vez de o terceiro irmão ser torturado. Quando os soldados mandaram que pusessem a língua para fora, ele obedeceu na mesma hora e também estendeu corajosamente as mãos. E disse com firmeza: Foi Deus quem me deu estas mãos, mas por amor às leis dele, eu as trato com desprezo, pois tenho a certeza de que ele as dará de novo para mim. O rei e os outros que estavam com ele ficaram impressionados com a coragem do moço, pois ele agia como se os seus sofrimentos não fossem nada. Depois que este se morreu, começaram a torturar e maltratar da mesma forma o quarto irmão. Quando estava quase morrendo, ele disse ao rei: Quem tem a firme esperança de que Deus o ressuscitará, sente-se feliz por ser morto por seres humanos. Mas o Senhor não será ressuscitado, o Senhor não viverá de novo. Em seguida, pegaram o quinto irmão e começaram a torturá-lo. Ele olhou para o rei e disse: O Senhor não é nada mais do que um ser mortal, mas tem autoridade sobre as pessoas e faz o que quer. Porém, não pense que Deus abandonou o nosso povo. Espere e verá que Deus, com seu imenso poder, irá torturar o Senhor e seus descendentes. Depois deste trouxeram o sexto irmão. Quando ele estava quase morrendo, disse ao rei: Não adianta o Senhor se enganar. Nós estamos sofrendo assim por causa dos pecados que o nosso povo cometeu contra Deus. É por isso que essas coisas horríveis estão acontecendo conosco. Mas não pense que o Senhor pode lutar contra Deus e escapar de ser castigado por ele. A mãe era uma mulher fora do comum e merece muito ser lembrada pelo seu povo. Ela viu os seus 7 filhos morrerem num dia só, mas confiava em Deus e não perdeu a coragem. Cheia de sentimentos nobres, ela combinava a coragem de um homem com a sua fibra de mulher. Falando em hebraico, a sua língua, ela ia dando coragem a cada um dos seus filhos, dizendo: Eu não sei como foi que vocês apareceram na minha barriga, e não fui eu quem lhes dei a vida e o fôlego. Nem fui eu que formei os seus corpos com todos os seus membros e órgãos. O Criador do mundo é quem forma o ser humano desde o começo e é ele quem cria todos os seres vivos. Ele terá compaixão de vós e lhes dará de novo a vida e a respiração, porque vocês amam as leis de Deus mais do que amam a vocês mesmos. Antíoco pensou que a mãe o estava tratando com desprezo e desconfiou que ela estava falando mal dele. O irmão mais novo ainda estava vivo e Antíoco procurou convencê-lo não somente com palavras, mas também com promessas. Ele jurou que o faria rico e feliz se ele abandonasse a religião dos seus antepassados. Jurou ainda que o faria um dos amigos do rei, que lhe daria um cargo importante no governo. O rapaz não deu a mínima atenção ao rei, então o rei chamou a mãe e insistiu com ela que aconselhasse o rapaz a se salvar. Ele insistiu tanto que finalmente ela disse que ia tentar convencer o filho.
Ela se inclinou sobre o filho e, enganando o cruel tirano, falou com o filho na sua própria língua. Ela disse: Meu filho, tenha pena de mim. Eu carreguei você 9 meses na minha barriga e o amamentei 3 anos. Eu criei você, lhe dei comida e cuidei de você até hoje. Filho, eu lhe peço, olhe para o céu e para a terra e veja tudo que existe neles. Reconheça que Deus criou todas as coisas do nada e da mesma forma criou a raça humana. Não tenha medo desse carrasco, pelo contrário, seja digno dos seus irmãos e aceite a morte, a fim de que eu, pela misericórdia de Deus, possa receber você de volta junto com seus irmãos. Ela ainda estava falando quando o rapaz disse: O que é que vocês estão querendo de mim? Eu não obedecerei à ordem do rei. Obedeço somente à lei de Moisés, que Moisés deu aos nossos antepassados. E o Senhor, ó rei, que planejou todas essas maldades contra os hebreus, não escapará do castigo de Deus, pois é por causa dos nossos próprios pecados que nós estamos sofrendo. E se Deus, o nosso Senhor, que vive, está irado conosco por um pouco de tempo e está nos repreendendo e corrigindo, é certo que voltará novamente a ser amigo de nós, que somos seus servos. Mas o Senhor, mais canalha de todos os homens, não se engane por causa do seu orgulho. O Senhor, que levanta a mão para castigar os servos de Deus, não confia em falsas esperanças. O Senhor ainda não escapou do castigo de Deus, que tudo vê e tudo pode. Os meus irmãos, depois de sofrerem um pouco por serem fiéis à aliança que Deus fez com o seu povo, já alcançaram a vida eterna. Mas o Senhor, por causa da sua vaidade, vai receber de Deus o castigo que merece. Faça o que os meus irmãos fizeram, entrego o meu corpo e a minha vida por amor à religião dos nossos antepassados, e peço a Deus que logo ele seja misericordioso com o nosso povo. E peço também que ele castigue o Senhor e o faça sofrer, a fim de levá-lo a declarar que somente ele é Deus. E que eu e os meus irmãos sejamos os últimos a sofrer a ira do Todo-Poderoso, embora ele tenha tido toda a razão de fazê-la cair sobre o nosso povo. O rei, muito irado com essas palavras atrevidas, ficou furioso e maltratou o rapaz mais cruelmente do que tinha maltratado os outros. E o rapaz, pondo toda a sua confiança no Senhor, foi fiel até o fim. E depois que morreram os filhos, a mãe também foi morta. Até aqui escrevi bastante a respeito de comidas impuras e das torturas cruéis que o nosso povo sofreu. Bem, esse foi o capítulo 7º de O Segundo Livro dos Macabeus. É uma história muito triste, a história da morte de uma mãe e de seus 7 filhos. Mas o interessante dessa história é que essa família não abriu mão da lei, dos mandamentos de Deus, e não se curvou a um rei pagão que queria transformá-los em pessoas que não eram tementes a Deus. Eles foram fiéis, foram torturados e mantiveram firmes a sua confiança no Deus Todo-Poderoso. E vocês, o que acharam dessa história? Deixe nos seus comentários e vamos adiante para mais um capítulo da Bíblia Sagrada. Um forte abraço e até mais.